A minha verdade não precisa ser a sua verdade. E a sua verdade não precisa ser a minha. É um tema bem complexo. E meio assim, hipócrita da minha parte, porque eu vou falar meio que a minha verdade pra vocês. Mas enfim, não falo de verdade científica. Falo de uma verdade talvez filosófica. Porque o que são verdades filosóficas? Tenho certeza de poucas coisas. Que eu vou morrer. Que eu nasci. Isso pode ser questionável. Se eu realmente nasci. Se eu não tiver numa simulação, preciso nascer para estar numa simulação. Enfim, não vou entrar nesses casos. Mas a questão é que quando Sócrates vira naquele tempo eu estava muito preocupado do que era feito os cosmos, e Sócrates entra, conhece a ti mesmo, e enfim, realmente de saber sobre você, sabe? E para de olhar para lá e começa a olhar para dentro. A gente vai entrar muito mais nessa área, né? É uma área bem complexa. Inclusive, gosto muito dos gregos, porque cada um, assim, era um louco, e um louco diferente. Eles não seguiam uma só loucura, entendeu? Cada um era louco, assim. Tipo Diógenes. O cara legal em algumas partes, assim, né? Mas eu gostava da maneira como ele via o mundo. Porque aquela era a verdade dele. Dormir no barril, tomar sol, entendeu? Eu gostava dele. Mas também são verdades que as pessoas adotam na sua vida. Isso não quer dizer que você tem que ser igual Diógenes. E esse é o ponto que eu quero falar. Diógenes, para quem não sabe, era um grego que morava no barril. Ele literalmente morava no barril. E, enfim, porque aquela era a vida que fazia sentido para ele. E é isso que eu quero entrar, sabe? Mas eu quero entrar no negócio que, tipo, se Diógenes, se a gente voltamos lá pro tempo de Diógenes e ele começasse a falar pra você, você tem que morar no barril, porque isso é certo. Mas você não precisa morar no barril, entende? Porque pra Diógenes era o que fazia sentido pra ele, não era o que era confortável, talvez, pra ele, né? Era a verdade dele, era a vida que ele queria pra ele. Hoje em dia a gente temos algumas pessoas em muitas situações. Por exemplo, quando você fica velho. Velho é mais ou menos, né? Ali, vamos supor, pelos seus 27 anos. Você não está casado. Tá num emprego bom, talvez não, mas não está casado. Não tem filhos, tem um lugar. E aí, quando você vai visitar sua família, aparece uma tia e fala: tá na hora de casar, né? Tá ficando velho, tem que casar. Depois dos 30 você não consegue mais casar, encontrar ninguém. Mas antes não para te conhecer, sabe? Ela deixa os conceitos dela internos virem primeiro do que a vontade de te conhecer, sem um pré-julgamento, sem querer impor algo à sua vida. E isso é que eu gostaria de falar, que, né, no mundo onde temos várias redes sociais, a gente acaba sendo condicionado a uma certa vida, né? Porque aquela vida rende likes, porque rende seguidores, e às vezes não é o que funciona pra você, não é o que você quer pra sua vida, mas é o que funciona para as pessoas. E aí as pessoas trazem aquele ponto de você é diferente. Você não pode ser diferente, porque você fica, de certa forma, excluído, né? Você não faz parte da maioria das pessoas. O que eu, sinceramente, ficaria muito feliz, porque a minha geração, a geração Z, foi a primeira a emburrecer, né?
todas as gerações vão crescendo o coeficiente de inteligência, que é o QI. E a geração Z foi a primeira a não aumentar esse índice, né? A primeira a emburrecer, digamos assim. E eu acredito que muito dessa coisa, sabe? Porque quando você não tá ligado a redes sociais, você pode ficar meio excluído. As pessoas vão comentar sobre a Virgínia. E você não tem redes sociais. Você não vê mais sobre a Virgínia. Você, né? O que você tem pra contribuir sobre a vida da Virgínia? Às vezes você só tá mais interessada na sua própria vida do que na vida da Virgínia. E, tipo, as pessoas ficam tipo, quem é você? Mas eu não tô falando que saber e discutir sobre a vida da Virgínia é algo ruim. Porque é algo que faz sentido para as pessoas. E pode fazer não sentido para você não discutir sobre a vida da Virgínia. Porque não influencia nada na sua vida. Assim como falar para a sua titia que você não quer ter filhos. Você não quer se casar. E que isso não é ruim, entende? Porque, voltando um pouco no tempo de novo, retrocedendo, a gente, na época, a gente tinha que reproduzir antigamente no tempo das cavernas, porque senão seríamos extintos. E aí a gente leva muito disso ali, né, Idade Média, que se separar dos seus maridos, isso é doente. Como assim você não quer ficar com seu marido? Ou como assim você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, gênero que você? Tipo, como assim você não tá seguindo aquilo que eu quero que você siga? Então, tipo, como assim você decidiu seguir outro caminho que talvez historicamente não seja tão comum? Se bem que, né, gregos, falando da Grécia Antiga, mitologia, era uma baderna, né, aquilo de lá era pura orgia, então não sei até que ponto isso sai da linha da história, né? Só que a gente foi ficando muito conservador com o tempo, né? O ser humano. Tanto que você ser diferente, você não querer casar, você não fazer o que a maioria das pessoas fazem. Era tipo, você não quer ser submissa de alguém? Tipo, você quer namorar com uma pessoa do outro gênero? E o que é uma verdade, talvez, para algumas pessoas. Só que o ponto é que eu gostaria que as pessoas entendessem que não é porque é verdade pra você que tem que ser verdade pra mim. Porque a verdade pra você serve pra você, pra sua vida fazer sentido e você ser feliz com ela. E não pra minha vida. Porque às vezes eu posso seguir o que você diz e eu não posso. E tem a chance de eu não ver sentido, de eu não ser feliz com isso. E esse é o ponto, sabe? Que também é muito difícil, porque eu vou dar a minha visão no YouTube, esse é um dos motivos pelo qual eu gravo vídeo, para as pessoas terem chance, às vezes, de esse canal dessa maluca, essa coisa é legal, gostei do que ela tá falando, mas pode entrar em outro vídeo que pode acabar, não era sobre isso que eu queria ouvir, não era sobre isso, não é isso que faz sentido pra mim. Isso não quer dizer que você precisa desgostar, porque eu falo aqui o que das minhas experiências, o que eu aprendi com as minhas experiências, o que faz sentido pra mim. Só que eu também não gosto de quando as pessoas querem impor algo a outras pessoas, porque faz sentido pra elas, entende? Porque nós somos diferentes. Tem pessoas que odeiam piercing, e eu coloquei um piercing. E não é porque eu coloquei um piercing que eu vou te obrigar a colocar um piercing. Até porque dói, tá? Dói. Inclusive tem alguns piercings que eu não colocaria, porque dói muito. E eu não teria nem coragem, assim, de colocar, porque já pensou, rasga e tem chance, né? Inclusive, espero que na minha boca não tenha chance disso.
Mas a questão não quer dizer que quando eu ver uma pessoa na rua que tem um monte de piercing, eu vou chegar nela e vou falar, viu, isso daí é feio, vai rasgar e tudo mais. Não, porque a pessoa cuida daquilo. Às vezes é uma subcultura, então que eu posso não fazer tanta parte, sim. E não tem problema não fazer parte dessa subcultura. Porque assim, cara, se eu te vejo na rua, Paola, te vejo na rua e você tem muito piercing, o mais que eu vou fazer é ficar olhando e falar, meu Deus, deve ter doído muito. Essa pessoa é muito corajosa pra ter aguentado tanta dor. Porque, tipo assim, não altera nada na minha vida aquela pessoa ter tanto piercing, ter muita tatuagem. Eu, inclusive, se pudesse, eu faria uma tatuagem. Mas dói muito. E eu não sei como. Enfim. Não é algo que eu faria agora, mas eu vejo umas tatuagens muito bonitas. Que eu fico, uou! Que tatuagem legal! E tá tudo bem, pode ser que amanhã eu acorde e queira fazer uma tatuagem. E pode ser que eu faça. Assim como pode ser que eu não faça, mesmo acordando com aquela vontade. Isso não interfere na sua escolha. E não deve interferir. Porque é a minha verdade. É o que faz sentido pra mim, pro meu corpo, pro que eu quero chegar, entende? E assim como a sua verdade, que talvez faça tatuagem, faça mais piercing, ignore a dor, é a sua verdade. Mas talvez não a minha, porque eu não gosto muito de sentir muita dor, assim, dependendo do grau da dor. Ou agonia, né? Que dá um pouco de agonia quando fiz o meu piercing. Enfim. Mas é esse o ponto que eu quero chegar, sabe? A verdade de como sua tia vê a vida dela, vamos supor que você tem tia, que isso já lhe aconteceu, mas é um evento bem que canônico, talvez um dia possa acontecer com você, ou você já viu acontecer, ou situações parecidas, enfim. Pode ser que aquilo seja a verdade da sua tia, mas não precisa ser a sua verdade. Não existe uma regra, não existe uma fórmula para você ser feliz, para você se sentir satisfeito com a sua vida. Não é porque sua tia disse que ter filho, casar, ter uma casa própria vai te tornar feliz. Esse caminho é para você. Não, você pode fazer um caminho diferente da sua tia. Você pode fazer um caminho diferente dos seus amigos, da sua mãe, do seu pai. E não tem nenhum problema. Porque se te faz feliz, eu penso assim, se te faz feliz e não vai ofender, machucar, violar alguma coisa, leis, direitos humanos principalmente, seja feliz, faz o que faz sentido pra você, sabe? Eu acho que é sobre isso. Sua verdade não é minha verdade, a minha verdade não é a sua verdade. E é isso, acabou. Seja feliz. Faça o que você quer fazer, independente do que sua tia diz. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Um beijão pra vocês. Espero que tenha feito sentido de alguma forma pra vocês.